Olá, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos vocês também estejam bem, estejam com a saúde, estejam se cuidando e cuidando das pessoas da família de vocês. A gente está passando por esse momento aí um pouquinho complicado, mas acreditamos em Deus que logo logo nós vamos estar todos juntos novamente, dando continuidade às nossas aulas. Então, devido a essas dificuldades que nós estamos passando de afastamento social, né, de ter que ficar em quarentena, a Escola Intelectus Vita, preocupada com o ensino de vocês, com o ano letivo de vocês, resolveu fazer uma programação de atividades didáticas e vídeos. Como vocês sabem, na disciplina de História, nós já terminamos o material da primeira avaliação, certo? Mas nós vamos revisá-los através de vídeos, de videoaulas e através das atividades de fixação que eu irei estar deixando para vocês ao final do vídeo. Então, na videoaula de hoje, nós vamos abordar o primeiro assunto do livro de vocês, da primeira unidade, né? Que é sobre a crise e a queda do regime monárquico, certo? Nós sabemos que no início da década de 1870, né, o país ele passa por algumas transformações sociais que vão ser um pontapé, né, para que esse regime comece a desmoronar. O primeiro ponto que deve ser levado em consideração é o fim do tráfico das pessoas escravizadas, né? Que vai ser um dos principais pontos que vai contribuir para a queda desse regime. Tivemos também a imigração europeia, certo? Uma vez que a proibição do tráfico de escravo é efetivada, começa-se a imigração europeia associada à mão de obra assalariada no Brasil, e também a modernização econômica através das ferrovias. Então, esses 3 pontos, digamos que foi o pontapé, o início para essa crise e queda do regime monárquico no Brasil, para a queda da monarquia. Então, como vimos em sala de aula, com o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, as questões sobre o regime escravocrata vêm à tona novamente, né? Essas discussões sobre a liberdade dos escravos começam a ser colocadas em xeque. Essas questões sobre o regime escravocrata são colocadas em xeque novamente, uma vez que as propostas abolicionistas prevê a abolição dos escravos, mas os seus senhores eram contra qualquer proposta abolicionista que não houvesse uma espécie de indenização pela libertação dos escravos. O número elevado de escravos ia contra a proposta de modernização que pregava a sociedade brasileira no período da monarquia. E com isso, algumas lutas abolicionistas começam a surtir efeito, primeiramente com a promulgação da Lei do Ventre Livre. Lembrando que a gente viu em sala de aula que a Lei do Ventre Livre era aquela que os filhos das mães escravizadas já nasciam livres, desde que permanecessem até os 8 anos de idade sobre a tutela do patrão. Outra lei que vem chamar a atenção nesse período é a lei dos sexagenários, né? Que é aquela que todo escravo que completasse 60 anos de idade deveria ser livre, desde que o governo pagasse uma certa indenização ao seu dono, o que de certa forma era vantajoso para o dono de escravo, uma vez que um escravo com 60 anos de idade não dá mais conta dos seus afazeres, e ao invés dele se tornar uma espécie de peso para aquele patrão, o patrão o libertava e ainda assim recebia um certo valor pela libertação daquele escravo. Nesse momento, desejava-se o fim do domínio absoluto sobre a máquina administrativa e legislativa. Com isso, em 1873, criou-se, sob o comando da elite paulista, o Partido Republicano, que reunia todos os grupos que se opunham contra a monarquia.
Lembrando também que nesse momento o imperador já tinha perdido o apoio de 3 grupos muito importantes, que eram os cafeicultores, a igreja e o exército. Devido às pressões abolicionistas e em meio à crise parlamentar, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel vem promulgar a Lei Áurea. O que foi a Lei Áurea? A que libertava, desde aquele momento, todos os escravos. Lembrando que a princesa Isabel não fez isso porque ela era boazinha, mas sim porque havia toda uma luta de classe, toda uma luta e uma ação abolicionista por trás da liberdade dos escravos. E com essa lei de libertação dos escravos, muitos interesses das elites conservadoras foram afetados, o que fez com que a maioria delas, grande parte delas, retirasse o apoio ao regime monárquico, ocorrendo assim o golpe final contra a monarquia em 1889 e instalando-se assim o governo republicano no país. Então, galerinha, na nossa próxima videoaula, nós vamos ver como foi o processo de instalação desse governo no país, como se instalou o governo republicano no Brasil. Então, na aula de hoje eu deixo para vocês todas as atividades do primeiro capítulo do livro de vocês. Respondam, me enviem por qualquer rede social, Facebook, WhatsApp ou Instagram. Eu estarei corrigindo e dando retorno para vocês. Finalizado isso, nós entraremos com uma nova videoaula sobre a instalação da República no Brasil. Beijos e até a próxima!